Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 7h32 agora em Campos, estamos de volta aqui na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Hoje com o Folha no Ar, primeira edição, temos na bancada o jornalista Arnaldo Neto e como convidado hoje o radialista e pré-candidato a prefeito de São João da Barra, e ele conhece bem, conhece tudo de rádio, conhece mais ainda de lei eleitoral do que a gente, né? A famosa 9.504/97 é que muitas das vezes os ouvintes nos cobram, até se vocês me permitem, antes do seu bom dia, meu caro Emilson Amaral, explicar só um detalhe, que a gente não fala de projetos, a gente não entra em detalhes de plano de futuros governos, porque a lei nos poda esse tipo de situação, esse tipo de avanço na conversa. É a lei eleitoral para o rádio, é uma coisa, mas eu li no jornal que fulano vai... Sim, mas aí o jornal é outra lei, né? E para a televisão, poucas adaptações, mas praticamente quase que a mesma lei do rádio. O jornal é que é mais flexível. Por exemplo, o jornal pode receber em alguns momentos determinado número de propaganda, o rádio em momento nenhum. Não, nem nos 4 anos que antecede a eleição, propaganda dizendo que é pré-candidato ou candidato, enfim. Então tem todo eu diria, não é mordaça, mas é uma mordaça aí no rádio com relação a essa questão de lei eleitoral. Bom, dito isso, trago o seu bom dia, Milson, que é o principal aqui desse dia de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. É uma honra poder recebê-lo aqui, hoje e sempre. Bom dia, meu caro Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia, amigos que estão ligados através da Folha FM 98.3, que estão ligados através do Facebook. Temos aqui 50 e quase 60 pessoas no momento online aqui nos acompanhando, e eu quero dizer para vocês que é um prazer muito especial poder estar aqui e tentar colocar algumas coisas como pré-candidato, que a gente está na condição de pré-candidato a prefeito do meu município. Eu que sou nascido e criado aqui, sou da raiz efetivamente. À disposição de vocês. Cláudio, eu queria só fazer um momentinho antes. Queria te pedir um favor. Você pode levantar essa xícara que você usa aí um pouquinho só? Essa bonita aqui? Maravilha. Ontem eu assisti o final do jogo na casa da minha namorada. Eu falei, meu Deus do céu, ainda vou ter que aguentar Cláudio Nogueira e Emilson, 2 tricolores no programa de amanhã. Foi a primeira coisa que eu falei com ela quando o jogo acabou. Rapaz, Emilson é inteligente. Mais cedo. Emilson tem bom gosto. Emilson tem bom gosto. Vamos lá. Gente, antes só de começar, minha conexão caiu um pouquinho, mas eu estou ouvindo Nogueira falando sobre essa questão de diferença de rádio, TV e jornal, na questão de propaganda, tudo isso. Só para deixar claro, a diferença é simples, porque jornal é privado, né? São empresas privadas, tem donos, né? E rádio e TV são concessões do governo federal, por isso tem essa diferenciação, né? O Emilson, por exemplo, é radialista, saiu lá da Rádio Barra FM, uma emissora que eu tenho, já desde de antemão, falo um enorme respeito e agradeço a oportunidade que tive no programa que tive lá por quase um ano, e foi o primeiro programa. Eu sempre tive participação em rádio, mas foi o primeiro programa que eu tive. Mas vamos aqui ao nosso bate-papo, que é o que todo mundo está aguardando, sobre essa questão da pré-candidatura do Emilson. Emilson, queria começar falando com você com relação a essa pandemia do coronavírus. Se não fosse essa pandemia, já estaríamos com a campanha aí quase que startando, startando nesse fim de semana, mas teve toda essa alteração no calendário eleitoral.
além do calendário eleitoral, mudou muita coisa. Eu queria uma avaliação sua de como você enxergou as atuações dos governos nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, nesse enfrentamento à pandemia e o quanto isso influenciou, sobretudo aí em São João da Barra. Olha, Arnaldo, Cláudio e amigos ouvintes, pessoal que está nas redes sociais, eu tenho uma imagem formada. Eu nunca vi uma atuação do governo federal tão firme, apesar de todas as acusações que sofre. Eu nunca vi um desastre maior, como a gente viu no estado do Rio, da atuação do governo estadual, infelizmente, depois tentando se recuperar, mas você vê aí Campos, aquele hospital de campanha, toda aquela situação, em Casimiro também, quer dizer, dinheiro que a gente viu jogado fora, lamentavelmente. E aqui em São João da Barra, uma situação que a gente vê, eu não consigo entender até hoje o porquê que foi declarado calamidade pública, por que a prefeitura tem que estar fazendo, por causa do decreto, as compras com dispensa de licitação. Tem muitas coisas que vão precisar serem explicadas mais adiante. A gente cita um caso que, para mim, pelo valor, né, dizem até que teve uma anulação, mas você vai lá na prestação de contas do Covid, está lá, três empenhos que montam 2.500.000 e tantos mil, tá? Numa empresa de Campos que o nome da empresa é Mercadão das Embalagens, né? O nome de fantasia. Então é preciso que haja transparência com dinheiro público. Foi feito muita coisa que a gente não entende. Se nós tivermos que analisar, Arnaldo, desde que o governo atual assumiu o poder, muitas coisas foram cortadas. Por exemplo, o hospital, o centro de emergência foi fechado totalmente, e depois o que aconteceu? Voltou agora na reta da questão da campanha do Covid, transformou-se em hospital de campanha, mas primeiro tiraram o posto Félix de Sá do local onde funcionava, na rua João Francisco, levaram para uma casa alugada, levaram uma parte para o posto do Nova São João da Barra, e ali ficou como seria o quartel-general do Covid, em frente à Santa Casa. Aí depois resolveu-se levar lá para onde era o centro de emergência, Dr. Pedro Otávio Enes Barreto. Com essa situação, eu acho que ficou confuso. Ficou confuso, o povo precisa entender. É um hospital, é um centro de emergência imenso, que fica lá para atendimento. Você passa lá, você vê a coisa sempre em forma de paralisação, parece uma coisa que não tem nada. Tem umas pessoas sentadas na frente ali, alguns carros estacionados e nada além. Hoje nós temos lá, pelos dados que a gente tem aqui de ontem, salvo em equívoco da minha parte, nós temos 5 pessoas internadas. Então, transformar tudo isso em decreto de calamidade pública, eu acho que a coisa foi um exagero, na minha opinião. Agora, mas esse decreto, ele não acabou sendo uma coisa em cadeia, Milson? O governo federal decretou calamidade, estadual calamidade, reconheceu dos municípios. Me parece que todo mundo precisou entrar nisso aí para tentar governar até mesmo com essas quedas de arrecadação. Não é uma coisa conjunta de governos? Olha, pode ser que se interprete dessa forma. Eu acho que cada município, cada estado tem as suas particularidades. Nós deveríamos analisar pelas particularidades nossas, não necessariamente porque o governo federal fez, o estadual fez, ou o município de Campos fez, nós que somos vizinhos, teríamos que fazer também. Eu respeito o decreto de calamidade pública. Eu não respeito as coisas que têm acontecido. São muitas despesas, Arnaldo, e você deve ter tido acesso também, que a gente fica querendo entender. No final, entrou dispensa de licitação para aquisição de bolsas de alimentos na questão da pandemia. Eu queria entender como é que você faz um paralelo entre uma coisa e outra. É difícil.
Por isso, eu bato não na necessidade do atendimento às pessoas. O governo federal mandou recursos que estão aí, com todas as críticas que ele sofreu, ter 60 milhões, sei lá quantos milhões de pessoas exatamente, recebendo aquele recurso, fazer tudo aquilo no espaço de tempo que foi feito, óbvio que tem erros, tem coisas que precisam serem corrigidas, mas e o município de São João da Barra? O município de São João da Barra, que é, no caso, o meu foco, nós temos a perguntar muita coisa. A perguntar, por exemplo, não é, o que se faz com recurso que vem para cá, e não é pouco, Arnaldo. Nós vamos chegar lá na frente para abordar sobre isso. Esses repasses, eu falava sobre eles no bloco anterior, né, esses repasses que vieram do governo federal. Claro que tem as emendas e isso vai crescendo porque tem as emendas dos deputados também. Mas especificamente o que o governo federal repassa ao município, e aí a gente já pode falar um pouco sobre questão econômica, o que o governo repassa aos municípios, e aí a gente está falando de maneira geral, seria o suficiente para suprir as perdas que os municípios estão tendo nesse momento? Você tem esse número aí de quanto que foi para São João e quanto já chegou desse valor? Eu posso te levantar isso certinho aqui, mas eu posso te dizer que, por alto, o município de São João da Barra já recebeu ou está recebendo, não é, em torno de... Eu vou pedir aqui a quem está me ajudando aqui, o Rogério Zorzal, que me passe o número exato desse valor, mas acho que já passou, e muito até, de 10 milhões de reais, especificamente. Nós vamos falar só rapidamente, por exemplo, a Câmara repassou, como você sabe, 2 milhões e 200. Né? Temos que citar isso aqui. O governo federal teve aquela inicial de 3 milhões 559, se eu não estou enganado. Só aí nós fomos para quase 6 milhões de reais. E nós temos mais 4 do governo federal, só aí já passou dos 10. Rogério me diz que teve mais 4 do governo federal e, como você observa, nós já estamos chegando aí a 10 milhões de reais. Mas teve muito mais. Teve emendas que foram colocadas. Teve uma ajuda da empresa do Porto do Açu, né? Ajuda financeira, teve também doação de ventilador, teve uma série de coisas da ventilação mecânica. Então, se você observar, Arnaldo, esses valores para o quadro que nós tivemos no nosso município, deixa o município numa situação financeira confortável com relação à questão da pandemia. É só analisar os números para a gente ver. Mas eu trago daqui a pouquinho valores exatos do que chegou até hoje no município. Agora, São João é um município pequeno, um município que é fim de linha, diferente de Campos, que é cortado por uma rodovia. São João, você tem que ir a São João, você não passa por São João da Barra. Quem vai tem que estar interessado a chegar ao município. Antes se preocupava muito, e chegou-se a ter discussões enormes quanto a isso, de que o vírus chegaria pelo Porto do Açu, devido aos navios que encostavam lá. Depois, isso foi se esclarecendo, que existe toda uma barreira sanitária, independente de ser São João da Barra, a questão da Receita Federal, da Anvisa, melhor dizendo, existe todo um protocolo antes de qualquer pessoa descer de um navio, então seria menos fácil de chegar pelo porto, e sim a contaminação que acabou acontecendo. O município criou essas barreiras sanitárias para tentar impedir o avanço da Covid, mas hoje são mais de 600 casos. Na sua opinião, essas barreiras falharam? Houve erro de estratégia no enfrentamento à Covid, na questão para evitar a propagação do contágio no município? O município criou barreiras na chegada, né? Está dentro do município de Campos, mas na chegada quase na divisa com São João da Barra, fez em Casumbá, não tenho conhecimento se fez outra. Casumbá fez por nossa cobrança, eu não quero puxar para mim, mas nós no rádio cobramos muito, porque, Arnaldo, não é só o cidadão que conhece, ele veio para São João da Barra, chegou na barreira ali, esbarrou. Quem conhece fez o quê? Voltou a Martins Laje, tocou para dentro de Martins Laje, chegou em Cambaíba, pega uma estrada vicinal, passa por uma localidade chamada Saquarema, chega em Campo Novo, que é Campos, mas chama Campo Novo de Barcelos, pegou a esquerda, está dentro de Roças Velhas e já saiu à frente da barreira dentro de Barcelos.
Quando não quisesse fazer isso, de Campo Novo tocava para a direita e saía, quem vai para Palacete, entrava na Vila da Terra, passava por Vila Abreu, saía no Caetá. Não tinha opções. Cidadão que não queria passar por aqui pela barreira, podia vir por dentro de Beira de Itaí, atravessava para dentro do 5º Distrito também, ou até por Barra de Jacaré, que também é passagem, tem uma ponte na divisa. Então são lugares, se não quiser também por Casumbá, tem lugar em Marrecas, né? Tem todas essas regiões que mantêm contato. Marrecas está pertinho da ponte do Rio Doce, que sai em Quixaba, ou que vem sair em Campo da Areia. Então são localidades que estão na divisa com a gente e que foi para fazer uma barreira de verdade, teria que vedar tudo isso. E não houve isso. Na verdade, não teve isso. Há uma cobrança muito grande, generalizada, que só botou gente estranha para trabalhar. Isso você deve ter ouvido aqui também, não estou falando porque estou pré-candidato. Né? Teve gente de São João da Barra, que veio de Macaé. Por exemplo, vou falar para você porque você vai saber de que eu estou falando. A traineira do Dail estava com 30 e tantas toneladas de peixe, teve que ir, uma outra situação, teve que ir para Macaé. Os caras de lá pegaram um carro, uma lotada, para vir embora, cansado, depois de mais de 10 dias no mar. Chegaram aqui, tiveram problemas na barreira, ficaram até amanhecer o dia, porque quem estava conduzindo não sabia um atalho para poder passar. Então, se tem gente conhecida, se visse, era coisa que poderia ter se evitado. Certo, certo. Mas então, se você for avaliar, pedindo uma avaliação sua, não do governo como um todo, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas sobre a atuação no enfrentamento à pandemia. Qual a sua avaliação sobre a atuação do governo Carla Machado nessa questão? Olha, Arnaldo, nós temos que dizer que o município buscou fazer a parte dele ao jeito dele. Não é o jeito que eu gostaria de fazer, tá? Se eu tivesse à frente de um município, nós iríamos usar, contrariando alguns, mas iríamos usar um protocolo que depois passou a ser usado aqui. É o protocolo com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, com a ivermectina, com toda essa situação que a gente sabe que no início tem resultado. Aí essa questão seria também uma decisão mais médica do que governamental, Emilson? Esse é o ponto de vista. Não seria mais da medicina, é isso que eu gostaria de colocar, mais uma decisão da medicina do que do próprio governo, porque às vezes se partidarizou essa questão do uso da cloroquina, de qualquer outro remédio, ao invés de se ouvir a ciência. E em muitos casos, como você mesmo colocou, está sendo usado. Mas só que não se divulga isso até para não acontecer. Um dia eu ouvi você falando, um dia eu estava ouvindo a Rádio Barra, que o quanto que ficou mais caro o remédio já devido à demanda. Até mesmo por isso, às vezes, tenta-se não omitir, mas não se divulgar que está sendo usado. Mas não seria mais uma decisão médica governamental? Você acha que o governo teria condições? Se fosse você o prefeito do município, você teria condições de impor o uso do remédio? Olha, Arnaldo, baseando-me em tudo aquilo, o Cláudio Nogueira, os amigos ouvintes, baseando-me em tudo aquilo que eu ouvi, que eu li, e que tem médicos que afirmam, eu teria que conversar com a equipe médica do município para tentá-los convencer, caso tivessem opiniões contrárias, a fazer isso. Eu acompanhei um pouco daquela online, como é que dá o nome? Uma audiência, não, uma reunião, vamos assim dizer, que teve aquela médica que é lá do Nordeste, do Ceará, em que ela estava na Espanha, e que atestando a situação, outros médicos que têm a confirmação disso, é muita gente que traz. A gente chega a ver, Arnaldo, ler coisas que a gente não pode afirmar como leigo, mas a gente viu falar muita coisa a respeito de tudo que está sendo feito. Eu ontem vi entrevista ou vídeos acusando o presidente da República da culpa das 100 mil mortes que tinha extrapolado aí. Eu não concordo com isso, eu não vejo dessa forma, até porque tiraram os poderes dele, governadores e municípios passaram a ter poderes para decidir o que queriam fazer. Por que agora, na quantidade de mortes? São João da Barra teve 23 mortes até agora, Arnaldo. Espero que não tenha mais nenhuma. Mas se você pontuar sobre as mortes,
você vai ver que cada uma tem uma característica diferenciada. As duas primeiras foram motoristas que vieram de fora daqui, mas que estavam viajando, que chegaram, que custou a ter o atendimento, entendeu? Uma série de fatores que levaria ao que está sendo feito agora, de tanto a gente cobrar, o município declarou que estava sendo, lá atrás declarou que estava sendo usado esse protocolo envolvendo essa medicação. Entendeu, Arnaldo? Arnaldo, se você me permite, Emilson. Sim. Vou discordar de você, mas o entrevistado é você. Então, não, claro. Eu não vou levantar essa questão, né? É só uma questão de opinião, porque a gente tem a nossa opinião aqui, não vou. Mas não vamos estender, não vou me estender quanto a isso. Agora, com relação, Emilson. Arnaldo, você discorda em que ponto? Eu queria colocar aqui também, Arnaldo, se você me permite. Eu não queria estender muito, eu discordo quanto à questão do uso impositivo. Eu até falei isso aqui no início. Não sei, meu sinal tá bom, gente? Para mim tá falhando um pouco de vocês. Não, agora tá legal, tá tranquilo. Nogueira? Não, eu que tentei falar no começo aqui, eu acho que atrapalhei você, mas tá ok. Pode falar, pode seguir. Se não caiu aí, pode seguir. Não, o que eu discordo, é que eu acho que a decisão deve ser do médico, caso a caso. Eu acho que o médico na ponta ele tem maior resolutividade do que uma imposição de um protocolo desse sem ser uma confirmação científica. É o meu ponto de vista. Acho que a decisão deve ser da medicina, não política. Mas todo mundo diz que o médico coloca à disposição do paciente ele querer ou não aceitar a medicação. Ele pode dizer que não quer. Mas depois de uma recomendação do Ministério, depois da recomendação do Ministério da Saúde quanto a isso, né? Porque tentou-se com o terceiro ministro colocar no protocolo o uso contínuo da impositivo da cloroquina, mas o que o próprio Ministério fez? Mandou que o paciente fosse responsável, ou familiares fossem responsáveis por isso. Eu resumo isso daí para você no seguinte: eu tenho aqui na minha casa hidroxicloroquina e azitromicina. Não tenho ivermectina porque eu não consegui comprar, porque eu não achei no mercado. Mas eu tenho aqui comigo. Tá bom? Por orientação médica? Não, tudo bem. Mas vamos para São João, que é o nosso foco. A gente só fez um comentário aqui. Orientação médica não, Cláudio. Todo mundo invadiu as farmácias. Todo mundo que tem medo. Quem tem medo faz isso, ainda mais quem é de risco, como eu. Obesidade. Mas, né? Então eu estou fora desse grupo de medo aí, então. Mas com todo respeito à sua opinião, acima de tudo. Emilson, e com relação à questão de São João da Barra, a gente já falou muito da questão da pandemia, no impacto na questão da saúde pública. Agora, e o impacto econômico, como que foi? Eu não estava em São João, passei grande parte da quarentena aqui em Campos, mas eu acompanhei algumas coisas em rede social, ouvi um pouco a rádio de vocês, o programa de vocês, quando dava para ouvir. Nisso que eu vou me balizando do que está acontecendo. Rede social e um pouco as emissoras locais de lá que eu consigo ouvir via internet. Mas eu vi muita grita, sobretudo de empresários, reclamando da questão do lockdown. Como que você acompanhou esses episódios em relação àquele momento de lockdown? Você acha que foi uma atitude acertada, não foi? O comércio já está conseguindo respirar um pouco, se recuperar. Claro que nada na economia dos países vai se recuperar tão rápido assim, mas pelo menos respirar um pouco com essas medidas de flexibilização. Como que você acompanhou isso vinculado ao setor produtivo do município? Arnaldo, talvez eu dê uma resposta um tanto quanto esdrúxula com relação a esse assunto, mas eu creio que a questão de lockdown não leva a nada. Na minha opinião, cidades com grandes concentrações é diferente. São João da Barra não teve concentrações que justificasse. Eu, por exemplo, eu saio com a máscara, coloco a máscara quando chego em algum lugar que tem muitas pessoas. Quando não tem, eu tiro. Quando eu estou no meu carro, eu não uso. Portanto, o lockdown aqui só prestou para trazer o nosso município a uma situação que precisa de tempo para saber quem vai se manter no comércio, em empresas, porque, por exemplo, quem ficou com restaurantes, porque nós não temos grandes empresas que possam sentir,
A grande situação nossa negativa não foi por causa de pandemia, foi a situação do Sesc Mineiro, que esse é um impacto irreversível se não tiver uma ação urgente para tentar resgatar aquilo que se perdeu com o Sesc. Mas nós temos hoje situação de comércio de São João da Barra que eu acho difícil que possa se restabelecer, principalmente porque o lockdown acabou trazendo para empresas ou para comércios uma situação que foi uma descoberta, não, já havia, mas aumentou. O que é? O delivery. A entrega em casa, você está em casa e recebe na sua casa, está lá batendo papo com alguém, daqui a pouco toca a campainha, você vai lá, recebe. Aquilo que você iria sair de casa, você está recebendo dentro da sua casa. Quem tem condições de estar se estabelecendo, eu sou daqueles que eu acho que pós-pandemia nunca mais vai ser igual a antes da pandemia. Na minha opinião, é o meu ponto de vista. Certamente. Essa questão aí nunca volta mais ao normal. Mas eu tive em São João nos últimos fins de semana e já vejo alguns comércios aí voltando. Um restaurante ali até perto da rádio, para não fazer propaganda, mas você sabe qual é. Tive ali no restaurante no domingo, Dia dos Pais, estava movimentado, mas respeitando as regras. Tem até uma caixa de vidro lá e separando as pessoas. Então, assim, as pessoas estão se adaptando a esse que seria o novo normal nessa questão econômica. E os impactos disso, Emilson, na questão da campanha eleitoral. Como eu falei mais cedo, se não tivéssemos essa pandemia, já estaria startando aí a campanha mesmo, saindo da pré-campanha. Isso deu fôlego para os pré-candidatos, ganhou um pouquinho mais de tempo para trabalhar a pré-candidatura, ou de alguma forma isso pode ter atrapalhado, sobretudo em um município pequeno como São João da Barra, que é tiro curto, uma eleição de tiro curto, uma eleição direta sem segundo turno. Olha, para mim, a prorrogação foi fundamental. Para quem faz uma campanha com dificuldades, né, talvez a minha campanha seja a mais pobre, talvez não, eu tenho certeza disso, é a mais pobre de todas, com a falta de recurso, aguardando se vai chegar recurso do fundo partidário e tudo mais. A prorrogação foi fundamental. E eu creio, Arnaldo, que o impacto maior é que, para mim, 98% da campanha vai ficar na rede social. Não vai ter quase nada em rua, até porque eu não sei se vai ter comício, carro de som, já não pode ter nada de propaganda visual, não é? Então, eu acredito que vai ficar restrito à rede social. E quem tiver condição de trabalhar nos locais onde a rede social não tenha tanta penetração. Mas, para mim, a prorrogação, não para o ano que vem, para esse ano, eu tenho que dizer que foi legal. Ontem... Pois não, Nogueira? Não, se não for interromper seu raciocínio aí para tirar esse fio, pegando esse fio aí do Emilson, você falou de ser legal a rede social, e legal em todos os sentidos, né? Legal dentro da lei e legal também porque você consegue atingir um público muito maior do que visitar. Mas é inevitável que aquele contato físico ele seja muito mais rentável, vamos dizer assim, ele seja muito mais eficiente na cooptação de voto do que essa rede social, não, Emilson? Olha, você tocou no assunto, Cláudio, que para mim ele diz muito, tá? Eu gostaria só de fazer uma colocação aqui. É muito importante a gente analisar que nós já tivemos showmícios, grandes shows em comícios, para termos grande aglomeração de pessoas. Isso foi tolhido pela legislação. Nós tivemos comícios mesmo, comícios onde as pessoas vão por motivação, outros por curiosidade, e acaba sempre tendo um resultado que seja legal para o candidato. Pode ser
bom e pode ser negativo, depende da performance que cada um tiver. Agora, as caminhadas que podem serem feitas, né? Eu sou um dos elementos prejudicados com as caminhadas, mas que vamos, na medida do possível, sendo legal, participar. Por quê? Porque você vai estar ali tete a tete com o eleitor. Isso não deixa de ser positivo. Mas existe um outro fator, Cláudio, nisso tudo. É o fator do desgaste que hoje os políticos têm. Aqui em São João da Barra, por exemplo, o que a gente mais ouve dizer é que quero ver político bater na minha porta, eu quero ver que aqui eu vou fazer, vou acontecer. Porque o desgaste é imenso da máquina pública, como aí em Campos eu vejo a distância que é, aqui em São João da Barra é terrível isso. Então, seria interessante que tivesse tudo isso, até para mensurar, para poder sentir qual vai ser a reação do povo. Né, Arnaldo? Você que é daqui, você sabe bem como a gente ouve aqui. Sim, mas você fazendo esse paralelo que você fez, você acha que o governo municipal de Campos tem um desgaste ou de São João da Barra tem um desgaste tão qual o prefeito de Campos, Emilson? Arnaldo, óbvio que não. Até porque, para o povo de Campos, isso aqui é uma maravilha. O povo de Campos tem a ideia de que São João da Barra é uma maravilha. Tá? Essa é uma situação. E para Campos, o prefeito de Campos... Agora, será que alguém tem coragem... Não quero defender ninguém, não, pelo amor de Deus, tá? Não é nada disso, não. Mas será que alguém tem coragem de fazer uma comparação entre os dados de antes e os dados atuais? Eu estava vendo a matéria, eu acho que é sua aqui, falando sobre os royalties. O município de Campos, em 2008, chegou a receber quanto de participação especial? 200 e tantos mil. Hoje não recebe nada. Pode-se avaliar milhões. Nós podemos avaliar com igualdade de condições. Eu tenho parâmetros para a gente fazer aqui, que seria interessante a gente colocar sobre arrecadações aqui em São João da Barra. Eu digo para você, por exemplo, o seguinte: o ano passado, o nosso município arrecadou 449 milhões de reais. 37 milhões e alguma coisa por mês, no duodécimo, na média, o que dá um faturamento, uma arrecadação de 1.300.000 por dia, sábado, domingo, feriado, todo dia, nos cofres do município. E o município produziu o quê, Arnaldo? Nós somos daqui, não quero especificamente dizer que eu quero bater em governo, nem nada disso não, mas nós temos que abordar a questão de forma equilibrada, de forma sensata. Com toda essa renda, o nosso município fez o quê? Aparenta para o povo que vem aqui assistir show no verão, que vem aqui, na hora do show, assiste, depois é aquela fila imensa de carros indo embora, é a fila que vem e a fila que vai quando acaba. Nós sabemos disso. Até que ponto, para quem é de Campos, é muito bom. Para quem é daqui, o que fica para São João da Barra nessa situação? Isso é uma ponta que a gente está colocando. Ô Arnaldo, o município de São João da Barra comprou de uma tacada só para combate à pandemia 19 ventiladores mecânicos. Nós tínhamos quantos aqui antes, Arnaldo? Nós tínhamos o quê de sala de UTI? Eu não preciso falar. Quem está aqui sabe da verdade. Por que nosso pessoal está chegando no Ferreira Machado e o pessoal lá tratando relativamente mal, mandando para cá? Porque qualquer coisa aqui, Campos, ambulância. Nós temos que tratar a saúde de Campos, diga-se de passagem, o Hospital Ferreira Machado com muito respeito, o Hospital Geral de Guarulhos, os outros hospitais com muito respeito, com muito carinho, que atende o nosso povo na hora que precisa. E aqui, nós temos aonde para segurar? Depois de 16 anos de estarem à frente do município, ou 12, se quiserem tirar o governo passado do circuito. Mas é importante que o povo saiba dessas coisas, para a gente poder mostrar que não é a maravilha que muita gente pensa. É por aí. Nogueira, são 8h06. Vamos ao primeiro intervalo e no próximo bloco, até o Dilcimar está cobrando aqui que eu traga as perguntas dos ouvintes. Tem as perguntas aqui do Facebook, tem as perguntas do WhatsApp, e a gente vai trazer essas perguntas já no próximo bloco, antes da gente entrar
especificamente no tabuleiro eleitoral no último. Claro. Muito bom a presença do Emilson Amaral, radialista e pré-candidato a prefeito em São João da Barra. São 8h07. O Dilcimar Toledo, ele costuma nos acompanhar lá do Rio de Janeiro, mas ele acompanha a região toda aqui, ele conhece tudo. Ele diz aqui nessa última mensagem: Nogueira, se o político realmente conhece o município, hoje o contato físico já não está influenciando tanto. É porque, disse, talvez você esteja meio que afastado aqui do contato aqui com o povão aqui, mas souber a quantidade de pedidos de sacolão que tem, meu amigo, até nem pode doar, né? Tô só brincando. As redes sociais são o termômetro de cada político. São 8h07, nós vamos ao intervalo comercial rápido, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, eu, o Arnaldo Neto e você aí acompanhando a gente, estamos recebendo o Emilson Amaral aqui no programa, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. O Folha no Ar volta em instantes. Sua conta de luz pode estar